Há uma diferença profunda e muitas vezes ignorada entre julgar e compreender. Em tempos onde a informação é muito rápida, passam diversas informações e cada um fala aquilo que quer, opiniões prontas e narrativa fragmentada se tornou comum formar certezas antes de conhecer a totalidade dos fatos. Então, muitas vezes a gente escuta algo de alguém e já julga, sempre em favor de um lado, mas sem ouvir o outro. Muitas vezes a gente diz: alguém fez isso, e o outro replica: tal pessoa é assim. E antes mesmo de qualquer escuta real, já existe aquele veredito social em andamento. O problema muitas vezes é que a justiça, ela não nasce da pressa, mas ela nasce da totalidade. Ouvir apenas um lado da história é como assistir metade de um filme e acreditar que já entendeu o final. Nesse espaço incompleto que nasce erros muito graves, injustiças que são silenciosas, reputações que são destruídas sem ter certeza das narrativas, da totalidade da situação, julgamentos que muitas vezes parecem morais, mas que não passam de apenas impulsos. Então, quando alguém se posiciona sem ouvir o outro lado, não necessariamente está sendo cruel. Muitas vezes está apenas sendo parcial, sem perceber. A parcialidade disfarçada de convicção é uma das formas mais perigosas de injustiça. E na psicologia, esse fenômeno se conecta com alguns mecanismos bem conhecidos. Um dos mais importantes é a teoria da identidade social. Ela explica que o ser humano são aqueles que parecem que estão do seu lado. E isso é chamado de forma de pertencimento. Automaticamente, enxergando o outro lado, da qual ele não sabe, não ouviu, como menos confiável ou até de forma ameaçadora. Então, dentro desse processo, surge algo que é ainda mais sutil: a conformidade social. Um experimento clássico, Solomon Asch, mostrou que pessoas são capazes de concordar com respostas claramente erradas apenas para não serem diferentes do grupo. Em outras palavras, muitas vezes a gente não escolhe acreditar as coisas com base na verdade, naquilo que foi real, mas com base naquilo que nos faz pertencer a algo. E quando esse fenômeno ele se intensifica, ele pode evoluir para algo chamado pensamento de grupo, um estado psicológico em que um desejo de consenso se torna mais importante do que a análise crítica, de pensar por si mesmo. E é nesse cenário que as dúvidas elas são silenciadas, que perspectivas alternativas elas são ignoradas e a sensação de sempre estar certo vem dessa aprovação, dessa validação coletiva, que de uma reflexão individual também tem esse viés de confirmação, nos leva apenas a informações que reforçam aquilo que nós já acreditamos que a gente está certo, ignorando aquilo que poderia nos contradizer. Juntos, esses mecanismos criam essa ilusão que é a de estar de um lado já é suficiente para estar do lado certo, mas buscar, saber com base na verdade, daquilo que aconteceu, nas situações, ser justo o máximo possível que a gente pode hoje é bem desafiador nesse mundo, E isso exige um desconforto, que exige suspender o impulso de concordar imediatamente com uma narrativa que seja mais emocional, de acordo com aquilo que a gente está sentindo, e exige a humildade de dizer: eu ainda não ouvi o suficiente para decidir, e compreender a situação ou julgar alguém. Porque toda vez que a gente se coloca automaticamente contra alguém sem escutar o lado desse alguém, nós corremos o risco de não estar defendendo a verdade naquela situação, mas apenas pertencente a um outro lado, ou buscando ser pertencente a algum grupo. E pertencer nesse contexto pode ser confortável, mas não é um sinônimo de estar sendo justo perante aquela situação. A frase que eu deixo é mais como uma análise crítica, individual, e começar a pensar mais por si mesmo do que por qualquer coisa que a gente ouve falar, porque existem tantas informações que se passam pela internet
que a primeira coisa que a gente ouve, a gente já acredita que aquilo é real e a gente já toma aquele lado. Mas para as pessoas elas terem essa análise crítica, não escolha um lado antes de compreender a verdade, porque quem se apressa em pertencer, às vezes há aquelas feridas emocionais de abandono, de carência, muitos outros, né? Em querer pertencer a algum grupo, pode-se abandonar o próprio bom senso. Antes de escolher um lado, muitas dessas feridas se escondem nesse desejo de pertencimento e na fome por validação de alguma forma. É nesse vazio que o julgamento apressado costuma se disfarçar de convicção.